hoje no programa 9 Minutos, nós damos continuidade à conversa com a professora de economia, Ângela Morandi. Ângela, você acha que viajar muito, pensar no Espírito Santo como um Vale do Silício? Não, acho que não é viajar não, mas você tem que colocar isso em pauta. É possível. Tem que haver uma decisão política nesse caso. Tudo que se quer de mudança, você tem que pensar na mudança, você tem que planejar essa mudança, tem que pensar e executar. Se não começa a fazer, se não pensa nela, eu acho que se colocar no horizonte, nós vamos ser um Vale do Silício ou um centro de referência, por exemplo, medicina, né, nuclear, sei lá o quê, que tipo, ou um centro de referência em biologia, né, nós temos Santa Teresa lá, que é um laboratório aberto, né, da natureza ali, está ali. Você pode ser qualquer coisa, pode ser, desde que isso entre em pauta. Eu acho que é importante a gente pensar que pode e o que é preciso para fazer isso. Você precisa cuidar muito bem da educação, você precisa cuidar muito bem de fazer pesquisas, né? Você precisa cuidar de estimular negócios e abrir ou começar a mostrar a imagem do Espírito Santo. Você começa a formar uma imagem em torno disso, para o mundo. Porque hoje, Eustáquio, a gente não tem, os países não produzem de tudo mais. E nem mesmo os estados, né? Você tem tanta transação no mundo, é muito maior do que PIB, né? Muito. As próprias empresas, elas têm bases produtivas de serviço, o próprio serviço. Hoje o serviço é internacionalizado. No mundo todo. Então, você não pode pensar que você vai produzir de tudo, né? Então, você falou, por exemplo, numa área que pode ser qualquer uma, mas de uma economia limpa, uma economia verde, uma economia, né, que ela gera renda, ela gera conhecimento, gera qualidade de vida, né, gera bem-estar e protege a natureza também. Então, você pode pensar nisso, é possível. Agora, a gente tem também, não podemos esquecer, que nós já temos uma base aí funcionando, isso a gente não vai destruir, mas reconstruir. Não sei se você lembra da história do Schumpeter, aquele, né, grande pensador, da destruição criativa. Né? Você cria coisas destruindo as novas, mas não é destruir, botar uma bomba em cima da Vale, né? Você não vai fazer isso. Mas a própria Vale pode se reconstruir. A gente podia pegar a Vale, a Celó e colocar lá, sabe, no noroeste, onde os índios são africanos. Não, elas podem continuar. Os índios são africanos no noroeste capixaba. Então, mas você pode colocar, você pode desenvolver, inclusive, tecnologias de poluir menos. Né? Você pode fazer isso, você não precisa tirar a planta daí, mas você faz cada coisa. Mas você pode reconstruir. O noroeste capixaba pode fazer coisas fantásticas. É que lá você tem o seguinte, quando uma região começa a perder população, começa a ter os piores índices do estado, todo mundo fica de cabeça baixa, não tem um para ninguém e fala assim, oi, nós podemos, a gente pode mudar isso tudo, a gente pode chamar nossos jovens que saíram para estudar e voltar aqui. Né? Você teve tem um caso interessante em Pinheiros. Pinheiros era parecido com esses municípios do norte, com baixa renda, os piores índices. Agora é um grande produtor de fruta, diversificado, tem um PIB per capita altíssimo e PIB agrícola. PIB per capita agrícola, é o maior do estado. PIB agrícola por área, é o maior dos estados maiores do Brasil, Pinheiros. E era quase nada. Não sei como começou, mas pode. Você pode transformar uma terra árida, como se fez no Nordeste brasileiro, em vários locais, em terras que produzem frutas e várias outras coisas, vinho. A propósito, vocês que estão no ramo, vocês economistas, vocês têm um vocabulário técnico e meio esotérico, né? Que é para só economista entender economista. Não. Mas fala aí, entre PIB e IDH. Certamente IDH, né? Então, para quem não conhece, IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH é feio mesmo para contrapor o PIB. Sim. Porque, na verdade, a gente falava para medição, você faz em PIB. Aí o que? PIB per capita. Você pega a riqueza toda, divide pelo número de pessoas, aí você tem PIB, cada um tem esse pedacinho da riqueza. Olha, teoricamente tem. Você vê o PIB de presidente Kennedy, é uma coisa de louco, PIB per capita e o PIB mesmo. Então, você fala assim, cada pessoa tem isso lá, 30 mil reais por mês? Não tem. Né? Você vai dizer, onde que está esse dinheiro? Tá? Inclusive, não está nem em terra, está lá no alto mar, está fora. Eles nem veem esse PIB, não dá nem para ver. Sim. Então, isso é uma coisa que afasta. Bom, eu produzo tanta riqueza e não vejo.
Então, o IDH, ele veio, inclusive agora, esse novo que foi lançado no Brasil, ele veio com uma nova metodologia, que o anterior ele ainda adotava o PIB per capita, na variável renda. Tá. Mas ele incorpora anos de educação, escolaridade, expectativa de vida e agora renda per capita. Renda per capita é o que você percebe mesmo, é o que você recebe. Sim. É o que eu recebo, o que as pessoas daquela localidade recebem, você soma tudo e divide por elas, tem uma média. Aí não é mais PIB. É a riqueza que as pessoas dali estão recebendo. Porque muitas vezes uma localidade ela produz muita riqueza, mas ela não fica com ela. Ângela, nesses últimos anos, lidando mais próximo da FIDS Azedo, que tem muito interlocutor industrial, houve algumas missões à China e tal. Tem se falado muito numa redivisão internacional do trabalho. Eu queria perguntar primeiro era sobre digamos assim, a inevitabilidade da desindustrialização. Parece inevitável, né? O que você acha? Você está falando do Brasil. Esse é um assunto polêmico ainda. O que significa essa desindustrialização? Como é que se mede? Ainda não está muito provado, mas acontece que a indústria está perdendo espaço, com certeza, na matriz. Agora, a gente tem também uma coisa hoje que eu diria para você o seguinte: medir PIB hoje, agrícola, industrial e de serviços, é complicado, porque as coisas estão se misturando. Sim. Você vai no agrícola, tem coisa industrial lá e tem de serviço. Você vai no só industrial, é difícil separar o que é industrial e o que é de serviço, entendeu? Então, você tem aumento muito grande do de serviços. E eu creio que até o PIB agrícola deveria ser maior no Brasil, o percentual dele. Não chega nem a 10%. Isso é uma coisa, de repente, metodológica. Não, mas olha, então a questão que está se colocando aqui é o seguinte: você falou o negócio do PIB aí. A China, pode ser que a China, para poder frequentar essa Associação de Comércio Mundial, né, ela tem que acatar alguns procedimentos básicos ao qual os outros países estão sujeitos, como, por exemplo, o cumprimento de uma legislação trabalhista mínima, né, porque a situação lá é precaríssima, realmente, né? Só que é o seguinte, está se falando uma redivisão em que estaria confiada, entregue à China, pela essa abundância de fator humano lá. Não é que o chinês seja mais produtivo que o brasileiro, é que onde o empresário brasileiro, o que ele despende em um funcionário, o chinês remunera 10. Ele pode contratar com 10 para fazer a função de um. Né? Então está se colocando que a China teria a função de suprir o mundo, ser o parque industrial do mundo. A Índia, por exemplo, o parque de serviços. E o Brasil teria uma vantagem estratégica maravilhosa, que seria um manancial de economia limpa, economia verde, e alimentos mesmo, né? Porque por mais que tenha chip eletrônico, ninguém vai precisar comer, né? É evidente. Comer, né? Então, precisa nós de ficamos alimentos, com energia, etc. Pode ser uma boa, né? Pode ser, mas eu não creio que a indústria aqui você vai ter esse processo de desindustrialização radical, eu creio que não. Né? Eu digo o seguinte: a indústria ela já não tem mais aquele papel enorme que tinha na produção inteira, já se percebe principalmente no mundo. Né? A questão industrial no Brasil hoje passa também pelos custos industriais. Você tem um custo de elevação salarial junto com queda de produtividade do trabalho. Você tem uma política macroeconômica meio que louca, então, política tributária é péssima, né? Então você tem um custo do Brasil muito grande também, os custos de transporte, etc. O custo industrial no Brasil é muito grande. Então, parte pode ser explicado por aí. Você não consegue competir com artigos internacionais por conta do custo, mas acontece o seguinte, Eustáquio: o Brasil tem uma economia muito fechada. A China tem economia, ela vende para o mundo. O Brasil, o Espírito Santo tem economia aberta, né? A gente produz muito para sair, né? A gente compra muito e exporta muito. O Brasil é muito fechado, ele produz muito para o mercado interno. Então, em função disso, ainda eu acho que a indústria que vai sobreviver por um bom tempo. Você tem um mercado interno grande, mas que também não suporta muito crescimento, só você ficar em cima de consumo. O governo tem dado uma política de aumentar o consumo, mas isso já está na exaustão. Não tem mais como. Não tem uma economia que é assegurada pelo consumo e não pelo investimento. Você sabe disso, né? Investimento é a alma de crescimento. Então, aí vai a taxa de investimento e os investimentos necessários para suportar esses investimentos, a infraestrutura e a educação, porque você não faz investimento sem inovações. Né? É isso que é a competitividade. Eu acho que o Brasil não está perdendo competitividade, assim, porque
Ele não disputa tanto mercado. Nas relações internacionais, o Brasil está muito fora. Né? Ele fica ali no Mercosul, naquela coisinha. O Chile está dando de 10-0 no Brasil. Tem experiências maravilhosas no Chile e no México hoje, isso. Né? E economias menores. Né? Então, o Brasil, acho que falta um pouco de direção. A gente não pode ficar culpando muito a China que está botando produto aqui mais barato, porque a gente não está dando conta de resolver os nossos problemas. E aí entra a questão política, eu acho. A decisão política. A decisão é política, não tem como. É política. Não tem. Nós estamos vendo uma situação aí que eu até pensei em você, esse paradoxo. O Brasil tem, hoje, me parece que ele exibe uma das menores taxas de desemprego da história recente. É verdade. E um PIB que não consegue, foi de 0,9 o ano passado. Como você pode ter? A economia não explica isso. A teoria econômica não explica isso. Não explica. Um pleno emprego é praticamente pleno emprego, porque 5,5% é pleno emprego. Quem está desempregado porque quer. E um PIB que não cresce. Não cresce. Isso, baixa produtividade. E a classe média aumentando, as pessoas aumentando a riqueza individual. Elas pulando de classes, né? Mas a classe pobre acima, elas estão evoluindo. Mas isso aí também não tem limite. Porque é uma economia que está amparada ali nessas políticas de crescimento do consumo. Né? Mas isso tem um limite. Mas, Ângela, teoricamente, se você incrementa o consumo, você gera uma demanda, essa demanda não vai atrair investimento? E teoricamente sim, mas não está atraindo por quê? Você não tem um horizonte de longo prazo, você fala assim, eu posso investir, que vai dar. Né? Lembra aqueles planos anteriores e tal? A questão dos contratos, a questão da estabilidade jurídica. Você não tem um ambiente, né? É a questão da estabilidade jurídica, a questão de você ter uma política de longo prazo mais confiável, taxa de câmbio, como que vai ser? Você não vai ter inflação? Não vai. Você tem muita insegurança. Né? Como você vai fazer investimento, se você olha lá para fora, você vê crise. Se olha aqui para dentro, você vê que não tem rumo. Então, você vai tomar que decisão? A decisão do investimento ela é postergada. Agora, a gente viu que no Estado, vários investimentos... Quando você fala que a teoria econômica não explica, eu já entendi isso. Na verdade, eu vi um artigo do Delfim Neto falando isso. A economia não estava conseguindo explicar isso. Exatamente. Né? Tem paradigmas aí que a gente não está percebendo, talvez, né? É possível. É possível, que a própria teoria tem que rever isso. E uma das coisas é isso que eu falo para você, da desindustrialização. A gente tem que pensar um pouco mais nisso e falar desindustrialização como se estivesse acontecendo uma coisa muito ruim. De repente é bom. Sim. Né? Sim. A gente tem que pensar mais nisso. Ela pode estar desindustrializando, mas para o bem. Para uma coisa nova que venha de bom, que é a questão que você falou, alimentos, mas alimentos de qualidade, alimentos, né? Biotecnologia, exatamente. Com conhecimento, né? Não é aquele alimento da enxada que faz suar o cara que está lá plantando e colhendo, né? Mas eu acho que aí é possível. Ângela, eu quero te agradecer muito a sua disponibilidade de estar conosco depois de muito tempo, esses 2 dias aqui falando nadando nessa praia onde você nada com as 2 mãos amarradas. Eu que agradeço, Staca. É sempre muito bom conversar com você. Bom também ter você aqui, Ângela. Em 9 minutos a gente contou com a presença da professora de economia. Ela agora é consultora, mas é uma eterna professora de economia, Ângela Morandi. Até já. Sou passageiro.